Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na oração do entardecer. Amados diletos irmãos, hoje estamos encerrando a campanha no Salmo 51. Que Deus abençoe a todos aqueles que acompanharam esta campanha, que de alguma maneira colocaram o seu propósito na presença de Deus, aqueles que fizeram a oração do arrependimento, aqueles que decidiram ter um novo começo em sua vida, aqueles que buscaram uma renovação espiritual na presença do Eterno. Que Deus abençoe abundantemente a vossa vida. Esta campanha encerramos hoje. Eu não preparei nenhuma campanha para a próxima semana. Provavelmente estarei gravando na outra semana somente algumas breve reflexão. Vamos descansar um pouco com campanha, porque campanha ela é bastante fatigante. Nós temos que nos preparar, temos que estudar a palavra de Deus, temos que preparar os versículos, os estudos da palavra de Deus. E muitas vezes o tempo é bastante escasso. Eu estou na minha última semana de férias, não descansei ainda, então eu vou descansar essa última semana para voltar a trabalhar com a energia renovada. A palavra de Deus, no Salmo 51, versículo 16, 17, 18 e 19, para encerrarmos a campanha. Davi diz assim: não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferenda, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração constrito, é uma alma quebrantada e arrependida jamais será desprezada por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos e serão oferecidos sobre o teu altar. Muito bem, amados irmãos, nós, ao encerrarmos esta campanha, eu quero dizer aos irmãos que, certamente, uma das orações mais marcantes da vida de Davi está no Salmo 51. Ao estudarmos o Salmo 51, nós veremos o rei Davi, o rei de Israel, que cometeu pecados envolvendo um adultério e um homicídio. Então Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo fortemente. E o que gerou de imediato um profundo e genuíno arrependimento em Davi. Ao lermos os versos do Salmo 51, deixa claro a autenticidade das palavras de arrependimento do salmista.
e como ele assumiu totalmente a culpa pelo crimes que cometeu. Davi, ele não procurou se justificar. Ele assumiu o seu crime, ele assumiu totalmente aquilo que ele cometeu, ao ponto dele dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele reconhece na totalidade, apesar dele reconhecer os seus erros, ele conseguiu voltar ao seu normal e viver para a glória de Deus, como fazia anteriormente. O estudo do Salmo 51 nos mostra que do mesmo modo podemos transformar os nossos erros em grandes lições, em vez de firmar um compromisso com os nossos erros, voltarmos para a prática das boas obras e uma nova vida, um novo recomeço, uma reconciliação com o Eterno, um conserto diante da graça divina. Tá certo? Os erros trarão consequência, de acordo com a sua proporção. Mas ainda assim, a forma que você reage a ele, que determina se sua falha trata-se de um deslize de insatisfação com Deus e se permanecerá nesse erro. Davi, ele tratou seus erros com muito sentimento de dor. Ele assume seus erros. Ele reconhece seus erros. Ele reconhece suas transgressões. E ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal. E ele diz que Deus é justo quando fala e puro quando julga. E ele assume que ele nasceu em iniquidade, que ele foi formado em pecado. Mas ele diz que no íntimo de Deus está a verdade. E no oculto Deus faz conhecer a sabedoria. E ele pede a purificação, que Deus o purifique com isopo, que Deus o lave com a água do Espírito, que Deus o faça novamente lhe ouvir o júbilo e a alegria, para que ele volte a ter aquela alegria, para que Deus cure os ossos quebrados, para que Deus não esconda dele, não se afaste dele, e que Deus esconda a sua face do pecado e que Deus apague a sua iniquidade. E ele volta a pedir para Deus que Deus crie dentro dele um coração puro, que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. Ele pede para Deus não lançar ele fora, que Deus não lance ele fora da presença, que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. E aí ele volta a dizer para Deus: dá-me novamente aquela alegria da salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. E quando isso ocorrer, então ele vai ensinar aos transgressores seus caminhos e os pecadores se converterão a Deus. E o versículo 14, ele pede para Deus livrar ele do crime cometido, do derramamento do sangue de Urias. Que Deus
o Deus da salvação volta a dar a ele louvores para que ele possa novamente ser justificado diante de Deus. Agora no versículo 16, ele diz que o Senhor não se compraze em sacrifícios. Ele diz, tu não se compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita, diz ele, em holocausto. Então, a partir desse instante, amados, nós vamos ver o que ocorre. Ele diz, porque Deus não quer sacrifício. Porque ele diz, senão eu o daria, mas Deus não se deleita em holocausto. Nenhuma penitência, nenhum sacramento, nenhum presente, nenhuma oferta, nem o dízimo pode apagar o seu pecado. Nada. Deus não aceita penitência nenhuma. Ele não aceita presente. Mesmo que você oferte dentro da sua igreja, ele não aceita nada que venha prática humana dos homens para a expiação do pecado. Pecado cometido, não há como voltar atrás, a não ser com arrependimento. Um coração arrependido, uma alma desejoso. Isso Deus aceita. A salvação é dada a você gratuitamente. E só a fé, só a confiança em Cristo, no que Ele fez na cruz, pode ser aceito pelo Senhor. Se você chega até a presença de Deus, arrependido, debaixo do sangue purificador de Cristo, então tudo que você ofertar a Deus será aceito. Se você chega arrependido ao pé da cruz de Cristo, você se torna novamente filho de Deus. Você é transformado de servo para amigo e finalmente para ser filho de Deus. Você é aceito agora não livre do pecado, mas como um pecador absorvido, onde o preço do teu pecado foi pago na cruz. O teu pecado, ele permanece, mas agora em Cristo. Não é que você está agora totalmente livre daquele pecado, porque o pecado, ele permanece, o sangue derramado, ele permanece. Não há como você dar vida para aquele que você matou. Não há como você consertar o erro praticado de um adultério. Não há como você consertar aquela pessoa que você matou com sua própria palavra. Mas se você chegar diante de Deus, debaixo da cruz de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, ele pega todos os seus pecados e lança sobre o ombro de Cristo e te perdoa. E agora você está justificado. Você se torna justo, mesmo sendo pecador. Você se torna um pecador arrependido, justificado. E você vem a receber a vida eterna dentro da tua alma. Infelizmente, amados, o mundo trata de criar um novo Deus, enquanto a igreja trata de criar um outro sacrifício. Há um único sacrifício a favor do povo. O sacrifício feito por Cristo Jesus. Esse sacrifício tem o poder de restaurar a nossa vida, de nos dar a regeneração completa. Não há como, amados. Hoje as pessoas pregam, façam um voto para Deus te perdoar. Traga uma oferta especial
para Deus te curar. Traga uma oferta de sacrifício que Deus vai aceitar e te perdoar. A igreja está criando outro Deus. Estão colocando o sacrifício no lugar de Cristo. Infelizmente, isso está ocorrendo. O mundo trata de criar um novo Deus, enquanto a igreja trata de criar um outro sacrifício que não seja Cristo. Mas o verdadeiro sacrifício está em Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos seja posto por escabelo dos seus pés. Esse único sacrifício feito, ele está sendo aguardado até o último dia da vinda de Cristo. Não há outro sacrifício. Não há como você sacrificar algo para receber o perdão do pecado. Não há como. A oferta voluntária, ela é bem-vindo. O dízimo é bem-vindo. Você ajudar um irmão caído a levantar, até mesmo auxiliar com sua ajuda financeira, tudo isso é obra, mas não faz parte da salvação. O Salmo 51, verso 17, ele já começa a dizer que Deus só aceita um espírito quebrantado e um coração constrito. Isso não será desprezado pelo Senhor. Diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração constrito e humilhado. Não desprezará, ó Deus. O que isso significa? O genuíno arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento sempre incluirá um espírito quebrantado. Quando o seu espírito se quebranta por algo cometido, quando o seu coração te mostra que você está afastando-se de Deus, e se você tiver sentido isso, seu coração ficará constrito, e você terá necessidade de se humilhar diante do Eterno. Um coração constrito e humilhado, ou seja, um coração arrependido, um coração cheio de dor por ter ofendido ao Deus eterno. Deus somente aceita aquele que se torna filho por meio de Cristo. Ele não tem filho bastardo. Deus somente aceitará Cristo e o que Cristo fez na cruz. Se você estiver ligado em Cristo, se você é membro do corpo de Cristo, então Deus vai aceitar você. É costume de nós dizermos, somos a igreja de Cristo. Você não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é todo, o corpo todo. Você é membro do corpo de Cristo. Você diz, eu sou templo. Templo não é igreja. O templo faz parte da igreja. Nós somos sim templo, porque nós habita o Espírito de Deus. Mas nós precisamos nos tornar membro do corpo de Cristo para sermos a igreja na totalidade. Então Deus só aceita Cristo e o que Cristo fez na cruz. Ele não aceitará nada mais. O Espírito Santo só conhece a voz da fé. A voz da fé sempre será respondida pelo Espírito Santo. Satanás também conhece a voz da fé. Quando você vem com a fé,
quando você resiste a Satanás por meio da fé, ele vai bater em retirada. O versículo 18, o salmista diz assim: faze o bem a Sião. O versículo 18 já é o encerramento. Já é todo o encerramento. O 18 e o 19 ele diz: faze bem a Sião segundo a tua vontade. Aí ele ora para que Deus edifique os muros de Jerusalém. Então, os versículos 18 e 19 não são como alguns pensam que não são, que é uma edição sem sentido ao Salmo. Ele faz parte da totalidade do Salmo. Ele não foi escrito posterior, ele foi escrito no momento da oração de Davi. Então, ambos pertencem à estrutura profética do Salmo. O Salmo 19 já faz uma gratidão, é a oração de gratidão. O versículo 19 ele faz parte da gratidão, ele diz, o Salmo 51, 19, que ele diz: então lhe agradarão os sacrifícios de justiça e os holocaustos e as ofertas queimadas. Então se oferecerão bezerro sobre o teu altar. Então, aqui nós vemos, amados, que existe um programa de sacrifício sobre o antigo sistema. Era legal porque apontava para o Redentor vindouro, apontava para Cristo, apontava para a cruz de Cristo. Eles já não são necessários, e por todos os motivos, óbvio, porque Cristo já veio e se sacrificou. Para que serve o símbolo quando está disponível a essência dele? Mas durante o reino milenar de Cristo, durante o reino do milênio de Cristo, o sistema de sacrifício será restaurado, mas só com uma comemoração do que Cristo fez na cruz. Tem curiosidade de saber isso? Leia o livro de Ezequiel, o capítulo 40 na íntegra. Eu não vou ler, amados, senão eu não vou conseguir compartilhar toda esta mensagem de hoje. Então, o Salmo 51, ele refere-se ao arrependimento de Davi diante de Deus. Com isso mesmo, sendo um homem que tinha um relacionamento com o Senhor, ele acabou caindo em tentação e pecado. Então, o que podemos concluir com isso é que muitas vezes, mesmo fazendo as nossas orações, estando próximo ao nosso Deus, podemos ser tentados a cair. É possível que venhamos até cair. Exatamente por haver essa possibilidade, devemos nos apegar ainda mais com a cruz de Cristo para nos aproximarmos de Deus. Devemos nos aproximar de Cristo com todo o nosso coração e vigiar nossos corações e pensamento. Se o nosso pensamento nos traz algo que nos faz sentir a tristeza na nossa alma, então é necessário revermos a nossa condição de filhos para voltarmos até a comunhão com Deus. E mesmo assim, se cairmos, devemos imediatamente nos levantar e pedir auxílio para que o Senhor nos perdoe. Auxílio ao Senhor, pedir que Ele nos coloque novamente debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Devemos confessar, devemos nos arrepender de todo o coração. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero concluir a minha fala
que o grande arrependimento de Davi, descrito no Salmo 51, ensina aos nossos corações a maneira de lidar com nossos erros. Uma coisa é certa: quando caímos em si em relação ao erro, não podemos tratá-lo como algo normal. Não há como tratar um pecado, todo mundo peca, aconteceu, isso faz parte da humanidade. O cair é do homem. Aquele que é nascido de novo não peca, diz apóstolo Paulo. Não devemos tratar como algo normal. Não é normal pecarmos. Enquanto servirmos um Deus santo e dizemos com os nossos lábios que o amamos, também podemos ser tentados, mas a tentação sim é normal, porque esse é o trabalho do inimigo. Nós podemos até viver neste mundo pecaminoso, sendo tentado a todo instante. Olhar para uma coisa que nos chama muitas vezes a pecarmos, isso é coincidência, mas voltar a colocar o olho naquilo não é coincidência, é concupiscência. Concupiscência gera o pecado. Também não é normal pecarmos por conta das dificuldades ou abraçarmos o erro porque sentimos um certo abandono de Deus à nossa condição. A Bíblia diz que o homem peca devido à sua cobiça. Nós cobiçamos muitas coisas que não é do agrado de Deus. Nós somos tentados pela nossa cobiça, e a cobiça nos leva ao pecado. Um arrependimento genuíno deve ser cultivado no coração. Diante do erro, nós temos que nos afastar. Porque quando nós erramos, o arrependimento genuíno ele gera uma dor em nossa alma, um sentimento de prostração em nosso coração. Porque, do contrário, há muito risco de eu e você voltar a cometer o mesmo erro. Os erros denunciam a mudança que precisa ser realizado no nosso caráter, que precisa ser transformado. Muitas vezes, o nosso caráter moral está maculado com o mal. Muitas vezes, o mal está infiltrado na nossa mente. A nossa mentalidade precisa ser mudada. E pode ser melhor aproveitada a partir do momento que eu e você fizermos como Davi fez. Davi diz: contra ti somente pequei. Então viva, meu irmão, viva, minha irmã, uma vida abundante, uma vida satisfatória, uma vida de santidade, uma vida próspera, mas afastado de qualquer coisa que desagrada ao Senhor. Porém, se você pecar contra Ele, não esconda seu pecado. Faça como Davi. Confesse, peça perdão para que você possa voltar ao aprisco de Deus. Se você ofendeu alguém, peça perdão para aquele que você feriu. Aprenda com o erro e siga em frente, se esforçando, buscando o Deus vivo. Se esforçando muito, amado. Se esforçando muito, minha amada, para não voltar a cair na mesma coisa. Porque apesar dos erros e das consequências trazidas por ele, ainda é possível eu e você voltar a viver
para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado em nossa vida. Para que o Eterno nos abrace novamente. Que o Eterno nos conduza, não como servo, mas como filho. Para que sejamos parte integrante da mesa do Senhor, do banquete celestial. Existe moradas eternas preparado para cada um de nós. Eu não sei o que Deus reservou para ti. Qual será o seu galardão? Qual será a honra que Deus te dará? Mas Ele promete que haverá coroas, diademas, um novo nome, haverá tronos, haverá galardão, um novo nome, haverá uma cidade de ouro e cristal, onde os muros são edificados com o nome dos 12 apóstolos de Jesus, onde não haverá mais nem choro nem lágrima, onde Deus mesmo enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Encerro esta campanha com muita alegria, sabendo que aqueles que compartilharam, que acompanharam esta campanha, terá mudança de vida. Grande e poderoso Deus, eis-me aqui, Pai. Estou encerrando uma campanha de 7 dias, baseada no Salmo 51. Durante 7 dias, o Senhor foi nos mostrando passo a passo o caminho do arrependimento. O Senhor usou o teu servo Davi, o pecado cometido, o adultério, o homicídio cometido por ele, para nos mostrar que a humanidade ainda não está perdida, que podemos nos arrepender em tempo de sermos abraçados por Ti. Então, Deus, eu faço a oração do arrependimento. Eu digo agora em nome do Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, tudo aquilo que eu cometi, Senhor, com palavras, com gesto, com atitude, tudo aquilo que me afastou de Ti, Pai. Se eu ofendi outro com palavras, ó Deus, leva-me a reconciliar com esta pessoa. Se de alguma maneira, Pai, eu mesmo em pensamento traí a minha esposa, perdoa todas as minhas falhas. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu faço esta oração do arrependimento. Eu aceito, Senhor, o sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu aceito, Senhor, que Ele pegou sobre si todos os meus pecados, toda a minha iniquidade. E agora em Cristo Jesus eu sou perdoado, sou declarado sem pecado. Sou declarado agora justificado, regenerado, transformado, que tenho agora o direito à salvação e à vida eterna. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por meu irmão, pela minha irmã, que nesse dia de hoje também está fazendo a oração do arrependimento. Entra no lar de cada um, Pai. Traga paz, traga harmonia, traga alegria, traga a cura da alma, a cura espiritual, a cura mental, a cura física. Restaure, Senhor, tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo da nossa alma. Traga de volta, Senhor, tudo aquilo que o inimigo arrancou da nossa vida. E traga-nos paz, graça, harmonia, felicidade, Pai. Abençoa o meu lar, abençoa minha esposa, abençoa minhas 2 filhas, a Simone e a Silene, Pai. Abençoa os meus 2 genros, o Rodrigo, o Carlos. Abençoa minhas 3 netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Abençoa minha sogra, o lar da minha sogra, os familiares da minha esposa, Pai. Abençoa, Pai, a família Louveira. A família Louveira é muito grande, meus irmãos sanguíneos, Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão de cada grupo onde está sendo postado este último dia da campanha, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço.
desde já, encerro esta campanha dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amados, diletos irmãos, muito obrigado. Gratidão, gratidão a todos vocês que têm compartilhado as reflexões, a campanha de oração do irmão Gregório.